esse ano realmente está sendo marcado pela famosa volatilidade. Ela não para e parece que a bola da vez agora é a curva de juros dos Estados Unidos, principalmente nos títulos ali de mais longo prazo, né? Nos T-bonds e T-notes. Então eu queria passar para você um pouquinho de como funciona essa dinâmica, o que isso pode significar para que você coloque isso no seu radar, né? Então, uma das maiores confusões é que todo mundo só liga para a taxa de juros que é criada pelo Fed, né? O Fed Funds Rate, que é aquela na extrema ponta curta da curva, né? Que é o overnight, ou seja, de uma noite para outra, ali é aquela taxa interbancária que é usada, em princípio, para fazer a política monetária, né? Que todo mundo fala ali dos cortes que o Fed imediatamente parou, né? Segundo a narrativa dele na última reunião, é de que agora a gente não pode ficar cortando tanto porque nós temos receio de que a inflação, que não voltou aos famosos 2%, aquela famosa meta arbitrária, possa voltar com a inflação. Então, no início, a gente estava preocupado com a inflação, parecia estar sob controle, aí nos voltamos para a preocupação do desemprego e agora a preocupação volta-se um pouco mais à inflação, né? Pelo duplo mandato que o Fed tem em relação à população americana. Até aí, tudo bem. A grande questão é a confusão baseada nos dados, né? Porque aparentemente você precisa aguardar cada mês para ver o que está acontecendo, para aí nós decidimos o que nós vamos fazer. Afinal de contas, não se sabe se nós estamos indo para uma recessão ou se nós estamos com uma economia que agora vai voltar. Afinal de contas, temos essa transição aí feita pelo Trump que faz com que todo mundo já coloque um capítulo aí de, não, agora sim tudo vai crescer, ou na verdade nós teremos o no landing, né? Não teremos nenhum tipo de pouso, porque tudo vai se recuperar. Mas, obviamente, que os fundamentos da economia americana são bastante confusos, com vários ciclos que se confundem. Então, alguns setores parecem estar indo bem, né? Outros setores já parecem estar indo mal. Inclusive, tem um dos, acho que chama EPB Research, é uma das empresas que eu mais sigo em relação a ciclos econômicos, ela é muito boa. Eu posso colocar aqui no podcast para você dar uma olhada também e aprender. Ela fala muito disso. Isso cria uma grande confusão, né? Os ciclos econômicos eles não são de uma forma unânime e nem sincronizadas. Isso cria uma série de confusões. Você tem uma pessoa que está num determinado mercado e acha que a vida dela está indo muito mal e outras que estão indo muito bem. Agora, o que está se refletindo nos juros americanos? Os juros de longo prazo, você está vendo uma queda violenta, né? Pelo menos para a questão de bonds. Os bonds de 10 anos caíram 2,15%, de 30 anos 2,32%, de 2 anos também 1%. Isso são movimentos bastante significativos. E antes a preocupação era os Estados Unidos poderem servir a sua própria dívida, porque os juros estão altos demais e o custo vai ser alto demais e vai criar um problema para os Estados Unidos. Esse é o grande problema quando você analisa as coisas de forma isolada. E como eu disse, baseado na forma que o sistema monetário é feito hoje, a dívida americana é usada como calção, que é o que a gente chama de colateral. Ou seja, bancos no mundo inteiro precisam disso para poder se financiarem e usarem isso numa operação que a gente chama de Ripple, né? Eu uso o meu bond americano como colateral e aí pego o empréstimo, depois eu devolvo, né? Mais ou menos fazendo uma recompra, né? Você compra e recompra mais caro. É a mesma coisa que o empréstimo. E isso é a espinha dorsal de todo o sistema. Então, movimentos onde você tem também um movimento muito forte em relação aos bonds, ou seja, o que você está vendo? Os juros caírem. Os juros caem quando você tem uma demanda alta em relação a eles, né? E os juros sobem quando você tem uma venda, necessariamente, né? Um movimento de saída desses bonds. E também um outro motivo que você acaba comprando ou vendendo é pelas suas expectativas em relação ao futuro. Então, se você compra hoje um bond e você tem uma certa expectativa de que a inflação não vai necessariamente ser um grande problema ao longo do tempo, ou pelo contrário, você acredita que nós teremos uma desinflação ou até juros mais baixos no futuro, né? Você acaba comprando títulos agora, né? Porque você espera que eles valorizem ao longo do tempo se isso de fato acontecer.
acontecer. Agora, se você espera que aconteça bastante inflação, etc., você não necessariamente vai querer ter bonds, porque bonds vão sempre pagar a mesma coisa. Então, o seu risco aumenta. O maior risco de você deter um bond é a inflação subir, certo? Porque o seu título vai valer cada vez menos e você precisaria que os juros que ele te pagasse fossem maiores para poder compensar essa inflação. Então, ele é usado para expectativas de inflação ao longo do tempo e também para a expectativa do próprio futuro em relação aos juros. Então, a curva de bonds ela é interessante porque ela é uma grande ferramenta para você tentar. É o mais próximo da bola de cristal na macroeconomia que muitos usam como a curva de bonds, um mercado futuro. Então, quando você olha... Então peraí, baseado nessa explicação, se você tem uma quantidade grande de volume de compra nesse exato momento, sugere que tem algumas coisas acontecendo. E não é uma boa notícia. Muitas pessoas podem ver que cair juros é necessariamente uma boa notícia porque significa dinheiro barato e as pessoas vão consumir e a economia vai ser estimulada, mas é exatamente o contrário. Se você vê uma curva de juros onde a maioria dos juros americanos vem caindo, isso mostra preocupação, isso mostra uma busca por segurança e liquidez, isso mostra uma busca por colateral e isso mostra uma expectativa de um crescimento menor no futuro e, por consequência, inflação menor no futuro também. Só que isso acaba contradizendo o que o Fed vem levando, né, como narrativa. Então vai ser interessante ver, e como a gente sempre sabe, né, o Fed ele não é um órgão proativo, ele é um órgão reativo. Então, devido ao fato de que o Fed fez um último corte de juros e na última vez, na última reunião, ele resolveu não fazer absolutamente nada. Ele falou, não, eu vou esperar, não vou cortar mais porque temos medo que a inflação suba ao longo do tempo pelos indicadores que eles estão vendo. Então, você vê claramente mais um contraste, mais uma contradição entre o que o mercado de bonds está vendo e o que o Fed está vendo. Só que a volatilidade que nós estamos tendo em 2025 é tão grande que há poucos dias atrás você estava tendo um movimento até de subida de juros, né? As pessoas estavam vendendo. Então, hoje você vê a grande volatilidade criada pelo governo Trump ao entrar. Se ele fala uma coisa, se você tem tarifas, por exemplo, a expectativa de criar mais tarifas e a expectativa de que alguns produtos fiquem mais caros, aí imediatamente você tem uma expectativa também de que menos dólares vão ser enviados para fora dos Estados Unidos, criando quase como um efeito de subida de juros, né? E aí você pode ter medo de algumas coisas subirem de preço. Mas como eu falei, inclusive o próprio Jeff Snyder, ele mostra isso, e eu vejo isso muito nos comentários, né? Como que alguém pode falar que a tarifa pode ser uma outra coisa a não ser algo inflacionário? Ela é inflacionária no início, quando você é obrigado a comprar alguma coisa mais caro por conta de uma tarifa. Mas dependendo da categoria do produto, simplesmente o consumo daquele produto acaba sendo reduzido e você precisa reorganizar o seu orçamento. E isso acaba criando um efeito deflacionário, ou seja, menos consumo, menos pessoas consumindo, menos produção, menos produtos sendo vendidos, e isso vai arrefecendo a economia ao longo do tempo. E isso, não estou dizendo que isso aqui é uma coisa boa, pelo contrário, é uma série de problemas que isso acaba acarretando, principalmente num mundo tão dependente e globalizado. Só que a curva de juros acaba vendo, baseado nessas expectativas, o que eles sentem que vão acontecendo. Então, até a própria curva de juros, ela não é perfeita de forma alguma. Você tem também um pouco não deveria, né? Deveria ser um mercado muito menos volátil e mais sólido nesse aspecto, só que em momentos como esse você percebe que tem até aquela movimentação como se fosse as ações ou como se fosse Bitcoin, né? Se o Trump fala uma coisa, ele cai. Se ele fala outra coisa, ele sobe. E assim vai sendo levado. E essa parece realmente ser a norma a partir de agora. A gente vai ter que se acostumar com isso. E isso cria muito mais complexidade para o Fed. O que eu vou fazer a partir de agora? Quais são os próximos passos, né? Se o Fed já estava naquele de passo em passo, de mês a mês, para decidir baseado no agora, sem nenhuma segurança em relação à sua própria política, justamente, porque quem acompanha esse podcast sabe que não é assim que funciona, né? Exatamente o contrário, você fica esperando talvez a curva de juros dar um indicativo. E nesse exato momento, eles estão bastante temerosos em relação a alguma coisa, né, que nunca sabemos exatamente. Mas quando você tem receio, quando você tem medo,
você com certeza vai encher de bonds, principalmente bancos, né? Em outros capítulos, inclusive, eu falei como esses juros caindo, né? Uma ferramenta que você pode usar agora, você tentar colocar ali, né? No seu computador, no seu celular, você olhar esses juros, né? Como eles vão se comportando e já pensar, né, o que os bancos estão pensando. Então, a partir do momento que você tem uma compra muito forte, vamos ver se isso se mantém dessa forma, se os juros vão continuar caindo, aí você pode ter novamente uma série de problemas. Os bancos estão se preparando para ter o colateral na hora que eles mais precisarem, né? Como se você estivesse se preparando para o impacto, e você percebe que cada vez mais eles vêm tentando juntar um estoque cada vez maior de dívida pública, o que obviamente não é nenhuma boa notícia para quem espera uma recuperação econômica, para quem espera ali um grande boom dos Estados Unidos, etc. Então vai ser extremamente interessante ver essa dinâmica em relação à curva de bonds, a expectativa em relação à nova entrada do Trump, se novas políticas vão poder mudar um pouco, como que os gastos públicos vão indo, e a criação de novas empresas, empregos, talvez empresas entrando nos Estados Unidos e gerando novos empregos, mas ao mesmo tempo você tem toda a carga que já vem, não somente dos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, de arrefecimento, de ciclo em queda, certo? As empresas, nesse exato momento, apesar de toda o ânimo inicial para aqueles que gostam do Trump, obviamente, eles agora meio que a lua de mel acabou e as empresas estão com praticamente um congelamento de contratações. Então, as empresas que têm funcionários tentam mantê-los o máximo possível para não demiti-los, mas ao mesmo tempo não estão contratando. Ou mesmo que você veja postos em aberto, você também tem a grande reclamação, né, de cargos que são que não existem, né? O ghost jobs. Isso é um seríssimo problema nos Estados Unidos, causando a seguinte impressão: o que está acontecendo? Estamos tendo novos empregos? Não estamos tendo? E isso sem citar toda a revolução que está acontecendo nesse exato momento com a briga da inteligência artificial. Então, nós temos literalmente uma quantidade inédita, né, de opções e bifurcações de possibilidades. Então, o mais importante, obviamente, é você não tentar prever o futuro, mas tentar acompanhar esses movimentos e se preparar para todos eles. Mas, com certeza, 2025 está sendo fascinante no quesito volatilidade, inclusive nos mercados considerados como mais seguros.